Olá, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Tudo bem com vocês, gente? Para quem não me conhece, meu nome é Laísa, sou de Nova Iguaçu e estou vivendo aqui na Inglaterra atualmente. É... Gente, eu tenho tido uma resistência tão grande, sabe, de fazer vídeo desde que eu estive ali nos Estados Unidos e filmei tudo ali, as férias. Acho que é mais fácil, né, quando você tá de férias, não tem que trabalhar, não tem que estudar. E você praticamente tá ali só de férias, então você filma, mostra uma coisa ali que você tá conhecendo, quer compartilhar com quem tá aqui no canal. Compartilhei também o quanto eu fiquei espantada com o silêncio, né? Não espantada, mas não esperava aquele silêncio todo. Eu mostrei para vocês até no Natal que tava bem tranquilinho, então nem parecia Natal. Enfim, E depois daquela viagem ali em Los Angeles, que foi, graças a Deus, foi uma viagem muito boa. Pensei até que eu fosse me estressar, porque ficar numa casa com um monte de gente, imagina, né? Mas pelo contrário, foi uma viagem bem legal, bem bacana. E aí depois eu voltei, né, pra Inglaterra e sem vontade nenhuma de ligar a câmera. Uma coisa assim, não sei como explicar pra vocês. Se você aí tá do outro lado e faz vídeo, já passou por isso, me explique. Mas parece que toda vez que eu tô mostrando alguma coisa no meu canal e eu vou assim com o maior pique, vocês podem reparar, quando eu começo a gravar e fico gravando um dia após o outro, ou pelo menos uma vez, duas vezes na semana, aí depois do nada vem esse sumiço. Eu acho que eu acredito que eu ainda não aprendi a lidar com os obstáculos da vida. Acho que quando eu tô passando por uma situação que eu preciso resolver, eu não sei estar resolvendo aquela situação e estar aqui, sabe, ligando uma câmera e conversando com você e pensando em tudo que eu tenho que fazer. Por exemplo, antes da viagem, eu fiquei também um tempinho parada, sem filmar, antes da viagem, porque eu estava preocupada com minha prova de inglês, com minha prova de matemática, porque eu tô com 40 anos e para quem me segue sabe que eu estou fazendo o curso de inglês, desculpa que mexi aqui a câmera, um curso de inglês e matemática, que é um curso que vai me dar uma oportunidade de ingressar na faculdade aqui na Inglaterra, porque para você fazer faculdade, dependendo da área, né, que você quer ingressar na Inglaterra, você precisa ter um nível de inglês e dependendo da profissão, precisa-se de um nível de matemática também comprovado. Então, assim, já estou já há um tempinho fazendo esse curso de inglês e matemática, e aí um pouco antes das minhas férias, eu parei de gravar porque eu quis me dedicar, né, a essa prova, que inclusive estava bem difícil, sabe? E agora, depois que eu voltei das férias, e aí começou um novo semestre, e eu já tô vendo que vai ser bem mais difícil do que foi o semestre passado, porque, obviamente, toda vez que você passa de um nível para o outro, começa a ficar um pouquinho mais difícil. E vamos ver se eu vou conseguir ficar filmando, estudando e unir tudo isso, porque toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa importante, eu tenho que ter uma responsabilidade com alguma coisa, eu dou uma sumidinha aqui. E aí nas férias, obviamente, eu não tinha nenhuma responsabilidade, só estava de férias, então eu filmei. E aí acaba que eu deixo de gravar coisas bacanas, assim, que eu poderia estar compartilhando com vocês. Por exemplo, agora eu mudei de casa, não sei se dá para vocês verem aí esse novo cenário, para quem conhecia minha outra casa aqui na Inglaterra, vai ver que, por exemplo, essa é uma sala, né? A Sofia tá ali dormindo, inclusive, tá vendo? Essa é uma sala e na outra casa era a sala junto com a cozinha e não tinha sofá. Lembra que não tinha sofá? Engraçado que a gente às vezes fica tão desanimado com as coisas, porque eu cheguei aqui, para quem me acompanha, eu morei primeiro em um quarto, aí depois consegui alugar, né, uma casinha que eu inclusive nunca mostrei a casa toda. Até me arrependo um pouquinho, né? Às vezes eu não quero mostrar um pouco e vocês me pediam um tanto e seria legal se eu tivesse mostrado aquela casa para poder incentivar, desculpa, quem está no início, quem está começando, porque às vezes quando a gente está começando, a gente fica sem paciência e fica muito triste com a nossa situação. Eu lembro que quando eu cheguei e eu morei em um quarto aqui na Inglaterra,
e eu dividia a casa com um monte de gente. Vocês lembram, né, que eu fazia vídeo, fazia live. E eu sofri muito no início, não por morar no quarto, mas você, como posso dizer, conviver com outras pessoas é complicado. Então, vocês viram, eu fiz uma limpeza de um forno bem sujo mesmo, que parecia que nunca tinha sido limpo. Eu limpava a casa todo dia, mesmo que não fosse só eu que morava, não era só eu que morava ali naquela casa, mas por ter criança pequena, então eu me sentia assim na obrigação de fazer para meus filhos não ficarem na sujeira. Eu limpava muito o banheiro. Era bem cansativo, porque quando meus filhos iam no banheiro eu ia atrás, porque criança não sabe que não pode encostar bumbum no vaso. Então eu ficava com medo, né, de deixar eles irem sozinhos no banheiro, e também porque tinha outras pessoas na casa. Então, assim, foi bem cansativo para mim, porque até quando as crianças queriam brincar na sala, aí vamos supor que eu quisesse estar deitada no quarto, igual agora eu tenho minha casa, não compartilho mais casa com outras pessoas, eu não tinha, assim, confiança em estar dormindo no quarto, descansando, enquanto meus filhos estivessem brincando na sala da casa, porque tinha outras pessoas, pessoas estranhas para mim. Não estou dizendo que eram pessoas ruins, eu não conheço. Então, assim, não são pessoas que eu já conhecia há anos, nem familiares. Então, eu ficava preocupada com isso. E aí, depois, quando eu fui para outra casa, que eu não compartilhava mais, não dividia mais com outras pessoas, era uma casa bem pequena. E aí tinha o problema com. Primeiro foi o problema com um vizinho, um senhor, que ele sempre batia com a vassoura, porque estava fazendo barulho, criança, né, obviamente. Aí eu dei um chocolatinho, pedi desculpa, tudo mais. Aí esse senhor depois mudou, aí veio uma outra moça, uma turquesa que fala? Uma pessoa da Turquia, turca. Veio uma turca, e aí ela tinha 2 filhos, e aí acabou o problema com barulho, porque os filhos dela faziam barulho embaixo, obviamente, crianças. E os meus filhos faziam barulho em cima, então ficou bom para todos. Mas era uma casa onde eu sentia falta de sofá, não vou mentir. Sentia falta de ter um sofá, ali a minha filha tá dormindo num sofazinho. Na outra casa não tinha sofá, era só a mesa. Não sei se vocês vão lembrar, a mesa e a cozinha, acabou. Ou era sentada na cadeira, ou era sentada na cama, ou dormindo na cama. Então, assim, eu queria, né, ter uma casa com uma sala, com sofá. A gente não pode ser hipócrita, a gente sonha, né, em estar sempre melhorando. E também tinha um problema de que a vizinha e eu tinha que dividir o mesmo lixo. Eu mostrei isso para vocês, que o lixo enchia, eu tinha que ficar guardando o lixo dentro de casa, porque enchia o galão de lixo lá fora, porque 2 famílias dividindo o mesmo galão de lixo, então eu tinha que ficar guardando lixo dentro de casa. E agora eu tenho um lixo só para mim, porque graças a Deus agora a gente alugou uma casa aqui toda para nós, só para nós, e é isso que eu falo, assim, que eu me arrependo de não ficar mostrando tudo, sabe? Eu queria ter mostrado para vocês a mudança, não mostrei. Mostrado para vocês quando veio a vistoria, né? Quando a gente sai da casa, vem um homem para poder ver se da agência imobiliária, para poder ver se está tudo como eles me entregaram. Teve a mudança, que foi um brasileiro com um ajudante que trouxe as mudanças todas para cá. Então, essas partes assim eu não mostrei, até me arrependo. Que são partes, sabe quando você tá assim, passando por aquilo? Eu estava passando por aquilo, eu não estava afim de ligar a câmera para poder ficar mostrando. Mas graças a Deus, essa casa tem um jardim. Aos poucos eu vou mostrando para vocês, porque eu me arrependo de não ter mostrado a outra. Enfim, e também eu passei aqui para poder falar para vocês, me explicar, né, do porquê muitas pessoas falam sumiu. É porque às vezes assim, não dá vontade de ligar a câmera, gente. Essa é a verdade. E eu sei que vocês gostam, eu agradeço muito pelo carinho de vocês, mas não é fácil também estar ligando a câmera toda hora. Mas eu vou tentar estar mais presente aqui no canal, além de estar focada com meus estudos, e mostrar para vocês mais coisas. Vou mostrar essa casa porque a outra eu me arrependo. Inclusive eu não fiz nada. Aqui na Inglaterra tem uma coisa muito esquisita, porque tem algumas pessoas e agência, dessa vez eu aluguei direto com a proprietária, que eles não pintam a casa antes de te entregar a casa, inclusive também não limparam a casa. E eu, do jeito que eles me entregaram, eu só limpei.
mas não pintei também, então tem muitas manchas na parede, tem um buraco ali, ó. Onde que tá? Ali tem um buraco, não sei se vocês vão reparar ali. E eu também não consertei nada, não mexi em nada, do jeito que a proprietária me entregou, eu deixei a casa. Então, eu vou mostrar um pouquinho só pra vocês, que são 2 andares. Vou mostrar aqui o andar de baixo, rapidinho. E o quintal. E eu vou mostrando aos poucos pra vocês. Aqui é a sala, gente. Eu vou fazer um vídeo mostrando tudo, mesmo... Porque, sabe qual era meu defeito? É que sempre quando eu pensava assim, vou mostrar a casa. Não, primeiro eu tenho que limpar. Primeiro eu tenho que pintar. E aí acabava nunca mostrando. Aquela cortina ali não é minha. A menina que passou a casa, que deixou a casa, deixou ali. Ela falou que vai vir buscar. Inclusive, eu tenho até que comprar outra antes que ela busque, né? Porque se tirar essa cortina, dá de frente pra rua. Aqui é a rua, tá vendo? Dá de frente pra rua se tirar a cortina. Ali, gente, o latão de lixo. 2 latões de lixo só pra mim. A rua é um pouco sujinha, mas não tanto quanto a que eu morava. É mais organizada, é mais silenciosa. Aí aqui a gente colocou a televisão, olha. Tem os cadernos, os brinquedinhos da Sofia. Esse é um carrinho de gato, gente, acredita? Eu ganhei para minha gata na casa onde eu trabalho. Ali a PlayStation do Bruno, um quadro fotográfico que eu coloquei. Esse móvelzinho aqui eu ganhei de uma amiga, porque ela ganhou umas coisas, aí ficou sem espaço na casa dela e me passou esse móvel. Aqui é um álbum fotográfico, só improvisado. Isso aqui é uma boneca de um desenho que eu gostava quando eu era criança. E os rapazes onde eu trabalho me deram aqui. São algumas fotos de quando eu estive viajando. Aqui as crianças, quando a gente veio para poder fazer o visto em 2020. Quando a gente veio fazer o visto aqui na Inglaterra, que eu vim com eles, né? Acho que vocês sabem já da história. Então essa é a sala, as portas antigas. Um pouco parecida com a minha na Itália, mas mais acabada. Mais veinha. As minhas estão mais conservadas. Aqui é o corredor, meus paninhos de limpeza, limpando, secando, quer dizer. Aqui o corredor, ali os casacos, né, e tal. Aqui a escada que dá pra cima, pra baixo que não vai dar, né. Também tem escada que dá pra baixo, mas como aqui tá na subida, e lá em cima tem os quartos. Aqui tem o quarto do Bruno. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Ali fica um sofá, que não está, tá lá em cima. Aqui a cama do Bruno, aqui umas roupas secando no aquecedor, uma cortina. Aqui uma caminha da gata. Quer dizer, não é a cama dela, a Sofia que fez, tipo que diz a Sofia que é um esconderijo. Aí a gata gostou e ficou ali. Aí eu falei, nossa, vou deixar essa caminha pra gata. Aqui é a cozinha, tá vendo? Que na outra casa tinha só a cozinha e a cadeira. Era praticamente isso aqui, a outra casa, um pouquinho maior. Aí aqui a geladeira nova, graças a Deus, glória a Jesus, que a gente comprou, que sai a água aqui e tudo mais. Glória a Deus, tô tão feliz, a geladeira pequena da outra casa. Mas eu agradeço a Deus também pela outra casa, que foi, né? Foi o que Deus tinha preparado para nós, né, para poder sair daquele quarto. Aí aqui tem essa prateleira que a menina que morava aqui, não sei se já estava na casa ou se foram elas que se foi ela que fez, o marido. Ali tem um filtro, um radinho que eu acho que eu ganhei esse rádio e eu achei interessante, né, que hoje em dia quase não se escuta mais rádio. Aqui tem vários temperinhos, minha Alexa, minhas vitaminas, a vitamina das crianças. E aí, igual eu falei pra vocês, olha, as paredes, tá vendo como estão sujas? Aí do jeito que eu entrei, eu deixei. Porque eu não tô podendo ficar gastando dinheiro agora. Não vai dar pra mostrar o quintal. Mas aqui é o quintal. Gente, eu nunca pensei. Era o sonho do Bruno ter uma casa com quintal. Deixa eu ver se dá pra acender um pouco a luz pra mostrar pra vocês. Aqui, acendi um pouquinho. Era o sonho do Bruno. Quando eu mudei pra cá, deixa eu virar pra mim.
Quando eu mudei pra cá, eu falei pro Bruno assim, que ele tava, né, criança, né? Ah, eu vou sair da Itália, meus amigos, não sei o que, blá blá blá. Aí eu falei assim, mas a gente vai ter uma casa com jardim, com quintal. E a gente vai poder colocar piscina no verão para você brincar. E criança grava essas coisas, né? Ele me cobrava muito uma casa com quintal. E aí tem muita coisa para fazer aqui ainda, né? Capinar, inclusive. Não sei se vai dar para mostrar para vocês. Espera aí. Ó, tá vendo? Aqui a bicicletinha de Sofia. Os matinhos estão crescidos. Então tem que capinar. Aí lá pra baixo aqui tem um pula-pula que a pessoa deixou. E ali atrás tem muitos entulhos. Eu vou fazer um vídeo. Vou fazer um vídeo para vocês durante o dia. Olha, tem uns entulhos que não sei se foi a proprietária ou quem morou aqui que deixou. Aí tem que dar uma limpeza nesse quintal. Dá para colocar uma mesa de plástico. Dá para fazer um monte de coisa, mas também não quero comprar muitas coisas não. A piscina eu vou ter que comprar porque é promessa. Eu tinha falado para meus filhos que ia ter um quintal com jardim e piscina. Então tem que comprar uma piscina de plástico. Mas não quero comprar muita coisa não, gente, porque não vale a pena. Quando você mora de aluguel, não vale a pena você ficar gastando dinheiro, comprando muita coisa. Porque para fazer a mudança, gente, dá maior trabalho. A gente fez a mudança, a gente chamou, né, um brasileiro. Pagamos, não lembro quanto que eu paguei, 200 libras, não lembro. Mas porque ele conseguiu fazer em 2 horas, porque o preço era por hora. Então ele falou assim, cada hora custa tanto, eu não lembro o preço. Então imagina, quanto mais coisas você tiver, mais você paga para fazer a mudança, se você não tiver seu próprio carro. Ou tinha a opção também de alugar um carro e a gente ir dirigindo, a gente que encher o carro e dirigir, só que é muito cansativo. Eu falei assim, cara, como não é uma viagem longa, né, sempre dentro de Londres, eu prefiro contratar alguém que venha com o próprio carro e a pessoa enche. Mesmo assim, o Valério ajudou, eu ajudei também, porque imagina, eu falei que se a gente ajudar, a gente vai pagar menos, né, porque mais pessoas ajudando, menos horas para poder encher, né, uma van, para encher a van. Então, acho que não vale a pena quando você mora de aluguel ficar comprando muitas coisas. Então, assim, o máximo que eu vou comprar, acho que eu já até comprei, é uma mesa, essas que abre e fecha, que pode levar também quando vai no parque fazer um piquenique. Cadeira eu não vou comprar, que eu uso as que tem dentro de casa. Mais uma mesa, uma piscininha, capinar esse quintal e tá ótimo. Talvez um escorrega para Sofia. E é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me desculpe aí o sumiço, né? Isso acontece sempre aqui no meu canal, porque eu fico cuidando da vida. E aí eu acabo tendo essa resistência de ligar a câmera para poder gravar vídeo para vocês. E nada, no mais, tô aí estudando, tentando cuidar desse cabelo, gente. Tô deixando sem pintar, tá vendo? Tudo branco aqui. Não é de relaxamento, assim, ai, que me relaxada. Não, tá vendo? Tá ficando branco. 40 anos, gente. Fazer 41 anos esse ano. É porque essa parte aqui do meu cabelo tava tudo caindo, igual o cabelo de minha avó. Mas porque eu passava muita tinta, descolorava. Quem tá aqui no canal já me viu de várias cores. E aí agora eu falei, quer saber? Não vou pintar, não. Aí o marido tá reclamando. Mas eu falei assim, não, olha, meu cabelo, expliquei, falei assim, ó, meu cabelo tá se acabando, e se eu continuar pintando, passando tinta, não quero passar nem natural, o pessoal fala, passa tinta natural, não, eu quero deixar ele mesmo sem nada, ele natural, por um tempo, e aí quando eu ver que ele pegou mais firmeza aqui, eu pinto ele. Mas enfim, passei aqui só pra poder contar a boa nova, né, essa novidade pra vocês, casa nova. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí. Pra quem falou, está sumida. Eu li o comentário de vocês, gente, mas eu tava na resistência até de responder. Eu falei assim, eu vou fazer um vídeo, aí eu explico, que aí já respondo todo mundo. Então, pra você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí no canal, comente aí o que você achou desse espacinho. Vou mostrar a casa toda pra vocês. Curta esse vídeo, compartilhe e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.